No São Paulo existe alguma chance de Pity Martinez virar reforço? Para completar, São Paulo descartando a chegada de lateral direito, você vai entender o motivo. Bora falar também sobre mais demissões que o São Paulo prepara para o fim dessa temporada. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que está em jogo nas 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre o São Paulo que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França. Ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido, depois porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez essa, a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. São Paulo vai demitir mais funcionários e jogadores no fim da temporada. E essa garantia foi dada pelo próprio presidente do Tricolor, Júlio Casares. Você sabe, na última sexta-feira, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, 3 dos conselheiros que atuavam como diretores do Departamento de Futebol Profissional, caíram. E o São Paulo programou uma série de outras mexidas com funcionários e atletas para o fim do Campeonato Brasileiro. Há um enorme incômodo, especialmente por conta da dificuldade do São Paulo em recuperar atletas. Foram vários os jogos desse Campeonato Brasileiro em que o Tricolor tinha mais de 10 desfalques. Na derrota por 6-0 contra o Fluminense, eram 15 baixas, sendo 13 por questões médicas. O presidente tricolor Júlio Casares disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas, as mudanças profundas ainda vão acontecer em outros campos. Hoje foi anunciada uma fase dela, disse o Júlio Casares, se referindo às saídas do Belmonte, do Chapecó e também do Nelsinho. O presidente completa, as mudanças vão acontecer no âmbito que nós temos no futebol e não serão anunciadas agora, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia e campus. Então, agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. E aí entra a participação do CEO, o Márcio Carlomagno. São Paulo pretende ser muito mais profissional para 2026. Já contei para vocês que a diretoria fez uma avaliação e entendeu que na Barra Funda havia enorme descomprometimento, pouca responsabilidade e pouca disciplina. Até por isso, jogadores não se dedicavam como deveriam. Funcionários que cuidam, por exemplo, do departamento médico, não exigiam o máximo dos jogadores. Tudo isso vai mudar para a próxima temporada, mas antes, o São Paulo precisa resolver suas questões financeiras. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados, o que faz com que todas as cobranças percam força. Bora falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência. E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate, ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do Departamento de Futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São 2 os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta pro São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens.
E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez. Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. Luiz Gustavo, Nicola, o Conselho vai conseguir derrubar o Casares? Não. Palpite São Paulo Internacional, jogo dos desesperados. Luiz, vamos lá. Ótima pergunta que você faz. Desde o 6-0, começou uma pressão grande do São Paulo pela renúncia ou pelo impeachment do presidente Júlio Casares. 41 conselheiros assinaram um documento exigindo a renúncia do presidente. E falando em... como é que é? Deixa eu só pegar o termo certinho. Gestão temerária, alguma coisa assim. Quer ver? Ó, 41, era mais fácil por Casares, né? Eu pus 41 e aparece um monte de pontos, 41 pontos, então... Ó, documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Tá. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa lá que manja muito da política do São Paulo e falei, e aí, tem alguma chance disso acontecer? De o Júlio sofrer impeachment, dessa história avançar? E a resposta foi assim, ó, para ter impeachment no São Paulo, há necessidade de 75% do conselho votando a favor. Aí eu falei, tá bom, mas o que isso significa? Há alguma chance de a oposição reunir toda essa galera? A pessoa disse que é absolutamente inviável, que o Júlio perdeu apoio, o Júlio já não tem mais tantos grupos quanto antes, a saída do Belmonte demitido, junto do Chapecó e do Nelsinho, tiram prestígio e apoio do Júlio, mas, em hipótese alguma, colocam em risco esse 75% do Conselho Deliberativo, tá? Celitos Imortal. Você acha que o São Paulo vai jogar a valer contra o Internacional? Tenho certeza, Celitos. Tenho certeza, até por conta do 8-0 foi muito pesado, do 6-0 foi muito pesado de toda essa situação. Leonardo Preto, Nicola, o São Paulo já negocia com algum jogador? E sobre o Oscar, tem novidade se ele joga ou não? O São Paulo vai esperar pelo Oscar, tá? Tá muito clara a situação do Oscar. O São Paulo não vai admitir publicamente, mas vai torcer muito para que o Oscar decida se aposentar. São Paulo entende que o Oscar já não tem condição de atuar em alto nível, e se ele para, o São Paulo economiza R$2.300.000 por mês, ou mais ou menos R$60 milhões até o fim do contrato. Sobre reforços, São Paulo já tem mapeados alguns nomes, mas vai ao mercado para contratá-los assim que tiver certeza. Se vai para a pré-Libertadores, se vai só para a Sul-Americana, isso vai ser determinante no planejamento do São Paulo, tá? Marcos Alves, Nicola, boa noite. O São Paulo precisa de contratações certeiras em 26. Não pode errar mais. E na sua opinião, você está coberto de razão. Não dá nem para cogitar errar. Com a importante lembrança de que para a próxima temporada o São Paulo não vai ter dinheiro para grandes investimentos, tá? Vão ser reforços pontuais. Wilson Silva, Nicola, boa noite. O salário dos jogadores do São Paulo continua atrasados? Wilson, salários em carteira estão em dia, direitos de imagem, duas imagens atrasadas. O São Paulo vai tentar, nessa semana, pagar um dos meses atrasados. Tomás Silva, boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar o lateral direito ou usar o Ângelo? Existe algum gatilho financeiro caso o Ângelo jogue? Eu vou checar essa história de gatilho financeiro, mas não me lembro de ter nada. Eu só preciso entender quando é que o Ângelo completa 18 anos de idade. Só para vocês entenderem, o Ângelo é o lateral direito da base, jogou o Campeonato Mundial Sub-20 pela seleção e está vendido para o Strasbourg. E acho que ele completa 18 em fevereiro. Estou checando aqui, ó, 20 de outubro de 2008. Então ele vai completar 18 anos somente em outubro do ano que vem. Boa. Isso significa que o São Paulo vai ter o Ângelo para a próxima temporada. Jogador que deixou ótima impressão no Mundial Sub-17, tá? Diante da escassez de jogadores para a posição, eu vou até responder nessa mensagem do Tomás Silva. Diante desse cenário, eu investiria para contar com o Ângelo. Como ele faz 18 em outubro, deve poder se mudar para o Strasbourg somente em janeiro de 2027. Vou até checar com uma fonte envolvida nessa negociação. Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Ângelo só pode se mudar para o Strasbourg
em janeiro de 2027. Vamos lá. Bora tentar responder ao máximo de perguntas. Salve, salve, galera, mais um vídeo importante aqui no canal do São Paulo para te informar, te deixar sempre muito atualizado com as últimas notícias do Tricolor Paulista. Portanto, na humildade e na moral, fortalece com like, é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva também no canal, você que não é inscrito, ajude essa comunidade a crescer a cada dia. E comente aqui embaixo, deixando a sua opinião para a gente estar trocando sempre muita ideia, fechou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!